E antes, eu quero dizer aos irmãos que o nosso assunto hoje será sobre a Páscoa e como que nós compreendemos essa festa da Páscoa à luz do Novo Testamento. Nós temos uma preocupação como Igreja do Senhor em reafirmar aquilo que a Igreja do primeiro século afirmaram como verdade e como doutrina para a nossa comunidade. O tema desse assunto, Páscoa, será a Páscoa entre o significado bíblico e a distorção cultural. Tema importante, interessante, a Páscoa entre o significado bíblico e a distorção cultural. Por quê? Porque com o passar do tempo, houve algumas distorções com relação ao real significado da Páscoa e dessa festa. Eu gostaria de começar com uma pergunta, e a pergunta é: o que você celebra na Páscoa? Essa é a primeira pergunta. O que você celebra na Páscoa? É uma pergunta que cada um de nós devemos refletir sobre qual resposta nós daremos a essa pergunta. A outra pergunta: se tirarmos o chocolate e a tradição, o que sobra? Pensaram nisso? Se tirarmos o chocolate e a tradição, o que sobra? Mais uma pergunta: Cristo está no centro ou Cristo foi deslocado do centro da festa? Então nós começamos com o que nós celebramos a Páscoa. Se nós tirarmos algumas coisas aí, o que vai sobrar? E é exatamente dentro desse contexto que nós queremos dirigir a nossa reflexão a respeito desse momento em que tradicionalmente se comemora a Páscoa. E eu gostaria agora da gente entrar no texto bíblico que fala da origem da Páscoa. Quem aí sabe onde está esse texto que fala da origem da Páscoa? Onde começou isso? Êxodo. Lá no Egito. Então a Páscoa, ela tem origem lá na saída do povo de Deus do Egito. Vamos abrir aí a palavra de Deus, Êxodo capítulo 12, que é o nosso assunto dessa manhã. Êxodo capítulo 12. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mês é o mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primogênito, primeiro dos meses do ano.
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas e conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão sangue e poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o que comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E também sangue vos será por sinal, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memória, celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis os pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer o pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação, também o 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada um houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos asmos, dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia as vossas gerações, por estatuto perpétuo. Até aqui, nós vamos agora meditar um pouco nessa instituição da Páscoa e o que nós aprendemos com relação a isso. Quando nós pensamos na instituição da Páscoa, há muita coisa que nós podemos estudar e falar sobre esse texto que nós acabamos de ler. Se nós pegarmos aqui algumas expressões importantíssimas aqui a gente pensar, nós podemos pensar aqui como que essa Páscoa foi um ajuntamento solene, onde o temor de Deus esteve presente e era necessário estar presente naquele ajuntamento da Páscoa. Então nós vemos o temor de Deus, nós vemos o afastamento do fermento, que tem um simbolismo daquilo que é negativo, do pecado,
nós temos o chamado para uma santa convocação. Então é uma reunião santa, é uma santa convocação. Quando nós pensamos nesses aspectos, nós percebemos a seriedade do momento e a profundidade do ato da Páscoa. E alguns elementos aqui, nesse contexto da Páscoa, é importante a gente pensar, porque esses elementos são tratados lá no Novo Testamento e depois nós vamos chegar lá. Esses elementos centrais da Páscoa, que nós podemos citar aqui, quais são esses elementos centrais da Páscoa? Os irmãos podem nos ajudar aí? O cordeiro, os pães, mas todos esses elementos, o sangue. Então a centralidade aqui desses elementos, cordeiro, sangue, por quê? Porque de todos esses elementos, o que vai prevalecer lá na frente será o cordeiro e o sangue. E tem uma outra coisa que é importante a gente pensar: livramento da morte, porque esse aspecto aqui de julgamento de Deus e livramento da morte que acontece nesse contexto da Páscoa, também será preservado na nova aliança. Então, o que se vai preservar na nova aliança, como centralidade aqui da Páscoa, é exatamente o cordeiro, o sangue e o livramento da morte. Então, aqui nós já começamos a perceber a profundidade da Páscoa ou da festa dessa Páscoa. O contexto que ela acontece ficou bem claro para nós. Ela foi instituída dentro de um contexto de julgamento de Deus sobre quem? Sobre o Egito. Então Deus iria julgar o Egito, Deus julgou o Egito, mas Ele preserva o seu povo, Ele promove um escape para o seu povo do julgamento que viria sobre o Egito, embora o povo estivesse habitando dentro do Egito. Olha que coisa interessante, o povo estava dentro do Egito, mas Deus providenciou o escape para que o seu povo não fosse atingido pelo julgamento divino, pelo juízo divino. Também o contexto é de libertação do povo, ou seja, o propósito de Deus era julgar o Egito, mas libertar o seu povo. Eu pergunto aos irmãos, quando nós olhamos para o contexto do Novo Testamento, ainda existe esses dois aspectos: julgamento de Deus sobre os ímpios e livramento do seu povo. Olha que coisa interessante que a gente tem que pensar, que é muito mais profundo da gente pensar do que ficar talvez procurando algumas coisinhas aqui, que a erva significa isso, que não sei o que. Há muita coisa com muito mais profundidade a gente pensar nesse contexto de Páscoa, e que é simples da gente entender, e que não é nenhuma tentativa de imaginar o que por trás disso significa. Não, a própria Bíblia já mostra para nós o real significado desses aspectos que foram tratados dentro desse contexto de Páscoa. Lembra que eu disse aos irmãos
no seminário, acho que foi no seminário que eu falei, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então essa é a regra, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando a gente parte por esse ponto, a gente tem uma segurança daquilo que nós interpretamos. O elemento da Páscoa, a Páscoa ela tem uma estrutura teológica, e essa estrutura teológica vai mostrar para nós que existe uma substituição. Depois nós vamos perceber que a Páscoa, tal qual foi instituída para os judeus, ela tem o cumprimento em Cristo Jesus, não é isso? Ela vai se cumprir em Cristo Jesus. Nós vamos lembrar até mesmo daquela passagem onde João Batista, o precursor, aquele que veio para preparar o caminho para o Messias, ele vendo Jesus passar, ele aponta para os seus discípulos, aponta para Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que acontece quando Cristo vai para o Calvário e morre? Ele aboliu a Páscoa. Paz do Senhor. Ele aboliu a Páscoa ou ele cumpriu a Páscoa? Ele cumpriu a Páscoa. Então, essa festa da Páscoa, ela vai se cumprir em Jesus. E nós temos o aspecto do juízo e da graça de Deus. O juízo permanece, mas pelos méritos de Cristo, nós alcançamos a graça de Deus, que nos livra da condenação do juízo. Essa graça esteve presente no Egito também, porque Deus, pela sua graça maravilhosa, naquele aspecto do sangue na verga da porta, como sinal profético que apontava para o sacrifício de Jesus, para o sacrifício redentor, Deus então aplicou a sua graça e a sua misericórdia sobre o seu povo. Então o povo foi livre da morte por causa de quê? Por causa do sangue. Passarei, e a casa que eu ver o sinal do sangue, a morte não vai atingir essa casa, ou seja, o juízo não vai atingir essa casa. A graça de Deus estava ali, manifestada, através da redenção pelo sangue. Então a teologia, ela traz esse aspecto: o sacrifício de Cristo é o Cordeiro de Deus, o seu sangue é o que nos redime. Então, redimido pelo sangue do Senhor. Interessante que eu fiz uma observação do louvor que nós cantamos. Redimido pelo sangue de Cristo, nosso coração agora se acalma. Por que se acalma o nosso coração? Porque nós temos a certeza da justificação nossa diante de Deus pelos méritos de Cristo. Então nós temos aqui, continua a redenção pelo sangue, ou o livramento da condenação por causa do sangue de Cristo, o livramento da morte por causa do sangue de Cristo. Então, assim como o sangue estava na verga da porta como um sinal, a aplicação do sacrifício de Cristo no nosso coração é que nos garante o livramento. Então hoje o que nos garante o livramento? Não é a expressão vocal. O sangue de Jesus tem poder. Nós devemos confessar a nossa fé. Mas não é essa expressão que nos livra. É a aplicação do sacrifício de Cristo no nosso coração. Quando o sacrifício de Cristo é aplicado no nosso coração,
é a nossa compreensão que nós temos e a fé daquilo que Cristo fez por nós. Ele morreu por nós, Ele assumiu a nossa culpa e nós somos justificados pelos méritos dele. Isso é aplicar o sacrifício de Cristo na nossa vida. Esse sangue aplicado na nossa vida, no nosso coração, nos isenta do julgamento, do juízo e da condenação de Deus sobre nós. Então, isso vai muito além do que vocalizar como uma espécie de expressão mística. O sangue de Jesus tem poder. Se eu não clamar pelo sangue, eu não estou protegido? Não estou protegido, não porque eu clamei pelo sangue, mas porque eu depositei fé em Cristo Jesus. E o seu sacrifício me redimiu. Eu estou envolvido na graça de Deus. Eu fui justificado pelo sangue de Cristo. Então essa compreensão nos blinda. Nos blinda. Porque muitas das vezes a nossa dificuldade não está fora de nós. Ela está na nossa compreensão errada, equivocada. Por que nós estamos falando sobre isso aqui? Qual que é o tema desse assunto hoje? A Páscoa, o real significado e os desvios culturais. O povo foi liberto. Agora uma pergunta que eu gostaria de falar para os irmãos aqui. O povo foi liberto por causa da obediência ou por causa do sangue? Da obediência. Dos dois. Quem mais? Da obediência. Da obediência. Quem mais? Quem mais quer responder? Nós estamos aqui da obediência dos dois. Pode responder, depois nós vamos trabalhando isso aqui, irmãos. Isso aqui não é quem acerta e quem erra. Aqui é para a gente desenvolver. Eu acho que o livramento do sangue é mais importante que a obediência. Porque, por exemplo, eu não vou para o céu se eu obedecer. Eu vou para o céu por causa do sangue que Jesus derramou e morreu por mim. Olha como é que já começou. A princípio ela falou os dois. Depois ela já centralizou a coisa mais no sangue. É porque ele falou que era para passar, o povo obedeceu. Sim, tem obediência? Tem. Tem obediência também. Tá, mas É uma cooperação. exatamente. Eu tenho que obedecer também, mas você livre não pela obediência, mas pelo sangue. Mas será que não é a fé que faz a gente obedecer, não? Tá, aí já tem, mas está na obediência, né? A fé, mas está na obediência. Pela fé, acreditar naquela palavra. Então vamos ver agora na nova aliança como que a Bíblia responde para nós essa pergunta. Romanos, isso aqui eu não tinha colocado aqui no meu esboço, não, mas agora vamos lá. Vamos lá para Romanos 5, irmãos. Romanos 5. Romanos 5. Versículo 9. Hein? Versículo 9. Não, o versículo aqui. Justificado pela fé. Não, justificado pela fé. Pelo seu sangue. O 9 está falando para justificar. Pelo seu sangue. Mas vamos agora mais para frente um pouquinho aí, que os irmãos vão ver como é que está. Versículo 18. Versículo 18, pode ler, quem puder ler para nós aí. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens
para a justificação de vida. 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, a justificação veio pela obediência de quem aqui? Jesus. De Jesus. Porque Então, a nossa, o que vai garantir para nós, o povo foi liberto porque obedeceu também, mas não é essa a centralidade. A centralidade do livramento não estava na obediência, mas no sinal, no sangue. A irmã leu anteriormente lá que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, por que nós somos libertos? Porque nós obedecemos? Não, por causa da obediência de quem? De um só homem. Então, um só homem, pela obediência de um só homem. Se nós dependêssemos do livramento para nós, dependesse da nossa obediência, nós estaríamos mais ou menos enrolados, né? É claro que nós não estamos aqui tirando a necessidade e a importância de viver uma vida de obediência à palavra, não é isso? Mas colocando no lugar certo, teologicamente, o aspecto da salvação, ela está nos méritos de Cristo e é pela obediência de Cristo, é por isso que nós somos libertos. Então foi por causa do sangue que eles foram libertos lá, e é por causa do sangue de Jesus que nós somos libertos também hoje do julgamento de Deus, é por causa dos méritos de Cristo. É o sangue mesmo, eu falei obediência, mas é o sangue mesmo. Sim. Onde não tivesse O sangue passado, né, em cima da porta, a morte ia chegar ali. Então é realmente pelo sangue. Mas aí também mostra que nós temos participação também com a nossa, nós temos que corresponder a isso também. Isso que a Helena está falando está no versículo 1. É o Sendo sangue. foi justificados pela fé, Jesus morreu, mas se eu não aceitar ele, se eu não abrir o meu coração para ele, Sim, ele sim. não vai ocupar o É, coração. exatamente. Senão, Aí entra a fé. É o sangue, o coração e a É, É o sangue que justifica, que impede a nossa Claro, versão. foi Mas a gente tem que Mas aceitar. a gente primeiro. Mas o meio, a fé é o meio pelo qual a graça nos alcança, ou seja, a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos disso. Mas a centralidade está em Cristo, né? Está em Cristo. Essa é o livramento da morte quem dá é Deus. A gente aceita ou não. Pronto. Isso, É a nossa isso. educação é aceitar, né? Deus é um Deus educado. Ele morreu para todo mundo, mas não é todo mundo que vai Porque não é uma redenção universal, né? Será todos, porque se é não, é porque você tem você tem aplicação pela fé, de né? graça. Aquele que quiser. E assim, Bate nele, esse bate, se você Vamos continuar agora. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Alguém pode ler para nós, ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então,
Isso aí é importante porque a gente percebe como que Paulo trata a questão da Páscoa ali. Ele não está tratando a Páscoa como uma festa a ser comemorada em um dia específico, mas a Páscoa como um ato de Cristo e como um viver santo nosso. A nossa festa não é um único momento. A festa da Páscoa que Paulo está dizendo, se os irmãos levar depois em consideração o contexto, é um contexto em que a igreja de Corinto estava vivendo um problema sério com relação ao pecado grave sendo tolerado. Paulo entra para corrigir aquela situação e fala assim: vocês precisam fazer festa não com fermento, ou seja, tira o fermento. O que ele queria dizer tirar o fermento? Remova o pecado. A festa nossa deve ser uma festa santa. O nosso culto, o nosso viver diário, o nosso relacionamento com Cristo deve ser um relacionamento santo. Então, Paulo vai levar esse significado da Páscoa para além de um único dia. Então, assim que nós não vamos ter no Novo Testamento nenhuma ordenança dizendo assim que nós precisamos festejar a Páscoa. Não existe nenhuma ordenança no Novo Testamento para nós festejarmos a Páscoa. O que nós temos no Novo Testamento é que a Páscoa recebeu em Cristo Jesus um novo significado, porque na nova aliança 2 elementos apenas foram preservados para a festa cristã relacionada ao ato da salvação, do sacrifício de Cristo. É a ceia do Senhor, pão e o vinho. Esses foram os 2 elementos que foram. Então ali Cristo dá um novo ressignificado para a festa a partir da nova aliança. Não seria mais o cordeiro sendo morto, porque ele já foi morto. Não seria mais comer carne, mas seria representado por 2 elementos na ceia do Senhor: o pão e o vinho. Interessante que na Páscoa dos judeus eles comeram a carne, que é o cordeiro, e os católicos mandam eles não comerem carne na sexta-feira. Faz o inverso, né? Faz o inverso. Então, assim. Pastor, esse versículo está falando que Cristo é a nossa Páscoa. Isso. Então, como comemorar a Páscoa num dia só? Como eu ter Jesus na minha vida um dia só? Exatamente. Né? Exatamente. Como eu fazer a vontade de Jesus na minha vida um dia só? Aplicar isso. Realmente, Os irmãos estão percebendo que essas festas, elas eram sombras de uma realidade. Quando Cristo vem, a realidade se cumpre. A sombra perde o efeito, ficando apenas a realidade. Nós não estamos com a sombra, nós estamos com a realidade, e a realidade é Cristo. Essa é a teologia do Novo Testamento. A realidade é Cristo. Nós não estamos mais presos à sombra, porque nós estamos com a realidade. Cristo é a nossa Páscoa, então nós não dependemos de um dia para festejar a Páscoa. Não que seja pecado. Que a gente festeje hoje a ressurreição de Jesus. Isso. Como o Natal, como o aniversário. Isso. Disso, daquilo, né? Exatamente. E depois nós vamos entrando aí nessas questões para a gente discernir biblicamente como que os apóstolos ensinaram e o perigo que tem. Se a gente não souber participar da festa, ela pode ter realmente um problema para nós. Existe uma participação que ela é cultural apenas, ela é familiar, e isso é válido, sem problema nenhum. Existe a participação espiritual, e aí que entram problemas. Vamos supor, a gente tem um parente que é judeu,
Nós estamos na casa de um judeu e ele vai festejar a Páscoa. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos isolar ou nós vamos participar com eles? Aí nós temos que saber qual é o limite da nossa participação com eles. Se nós estamos participando apenas como um ato de respeito àquele momento, sem trazer para aqueles aspectos um momento importante espiritual para nós, porque o espiritual para nós não está mais vinculado à sombra, mas à realidade. Então a gente tem que fazer essa distinção, discernir, separar, para a gente não cair no erro que os primeiros cristãos caíram, alguns, que era a judaização do cristianismo, que era trazer como necessidade práticas da sombra para a realidade, e espiritualizar essas práticas. Então nós não temos isso no Novo Testamento. É aí que eu falei dos desvios. O judeu ainda faz a Páscoa sacrificando animal? Eles têm a Páscoa deles. Eles têm lá Aquele vídeo falando sobre isso lá em Israel. Eles têm um lugar lá onde na Páscoa eles matam não sei quantos cordeiros. Né? Aí até tampa, né, põe na tábua, assim, que a pessoa que é sensível, né? Para eles é normal isso, aquele monte de cordeiro tudo sendo cortado, né? E já assado ali, e as famílias, os judeus, eles se reúnem naquele lugar. Eu não sei esse ano que parece que foi Não, esse ano cancelado, foi né? cancelado por causa Da da segurança, né? Agora, Afinal de contas, eles ainda isso que eu ia falar. A igreja não pode pagar lá, né? Não pode abrir nenhum deles. Aí fica o problema. Nem a mesquita, nem a igreja católica que está lá em Israel, Jerusalém, nem a outra, que é o Participar disso? nenhum dos três vai poder. Ele não está com as Olha, coisas são vazias, tudo né? vazio. Tudo vazio. Eles Quando os judeus, Jesus fica ofendido a gente fazer isso. quando os judeus estão comemorando, Mas a gente entende mais. quando os judeus estão aceitando. Quando os judeus estão comemorando a Páscoa, eles estão comemorando não o sacrifício de Jesus, a saída do povo lá do Egito. Na primeira versão da Olha como que Deus livrou o nosso povo lá. Olha que o nosso povo foi tirado. Então eles estão comemorando aquilo que Deus fez na vida deles, do povo de Israel, tirando o Egito. Eles não estão pensando em Cristo. Então a comemoração deles não tem nada a ver com a nossa compreensão cristã. Mas se fosse, não importa o que você fala. Vocês estão comemorando lá, saindo do Egito, não estão comemorando. Mas aí, Eles não receberam Jesus. exatamente. Então essa questão aí da Páscoa, nós temos que entender claramente, né, que o cordeiro apontava para Cristo, o sangue apontava para a cruz, e a libertação do pecado não é apenas do Egito, mas o sacrifício de Cristo é a libertação do pecado de todo aquele que crê. É importante a gente frisar isso, a libertação do pecado de todo aquele que crê, porque a obediência de Cristo é aplicada na vida daquele que deposita a fé nele. Se alguém não deposita a fé nele, a obediência de Cristo não tem nenhuma aplicação na vida daquele que não crê. É o caso dos judeus, exatamente. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Eu já falei antes, a Páscoa não foi cancelada, ela foi cumprida. Ajustes importantes também eu já disse aqui, né, que não celebramos a sombra, vivemos a realidade, também já falamos. A transição para a ceia, também nós já falamos, né? Cristo pega a Páscoa e redefine: o pão é o corpo, o vinho é o seu sangue. Ele não repete a Páscoa, ele cumpre e transforma. Então o que Cristo fez ao participar ali? Cristo cumpriu e transformou a Páscoa. É isso que Cristo fez. A igreja celebra a Páscoa judaica
ou vive a sua realidade em Cristo? Nós já respondemos aqui também. A igreja não celebra a Páscoa judaica. Ela vive a realidade em Cristo. Problema moderno com a Páscoa comercial. Esse aí nós chegamos no outro ponto de desvio. Nós temos primeiro desvio, é o desvio doutrinário, é você trazer a sombra para uma necessidade dentro da nova aliança, é um desvio doutrinário. Colocar como importância para a igreja a participação em festas judaicas, sendo que as festas se cumpriram em Cristo, a sombra se cumpriu, nós estamos em realidade. Isso é um desvio. Agora, o desvio comercial. Hoje nós temos coelho, ovos, consumo, marketing, chocolate, mas não temos o quê? Não temos o sangue, não temos a cruz, não temos a redenção. O mundo comercialmente, ele substituiu a Páscoa com todos os seus significados e colocou elementos que tiveram origem e influência no paganismo para entrar para dentro da Páscoa. O que tem a ver esses ovos? De onde vieram esses ovos? Isso tem relacionado com alguma cultura pagã, eu não me lembro ao certo agora para te falar qual delas, mas tem a ver com alguma cultura pagã, cujos ovos têm um significado de, se eu não me engano, de renascimento, de vida, alguma coisa desse tipo assim, fertilidade. O coelho, antigamente, naquela época, era uma das carnes impuras que o cristão não podia comer. Mas também tem um simbolismo de determinada cultura com relação à fertilidade e tal. Então eles vão incorporando esses elementos. Ele não coloca ovo, né? Eles incorporaram. Enfim, é dinheiro. Primeiro você tem uma influência, do paganismo, e depois ela perde essa influência, ela perde a influência e se torna apenas algo comercial. Então o que nós temos hoje no ovo de Páscoa, o ovo de chocolate, não é nem um paganismo, mas algo comercial. Então onde está o problema? O problema não está no ovo de Páscoa, no ovo de chocolate. Você comeu, tem gente que proíbe comer ovo de chocolate, porque a origem é pagã, então se você comer o ovo de chocolate, você está participando da idolatria, você está cometendo idolatria. Nós temos que fazer separação do que é de fato idolatria e aquilo. Hoje não é idolatria porque ninguém está lá depositando algum tipo de poder místico ou de influência espiritual nesses elementos. Hoje é apenas cultural. É cultural. Agora, se você tiver num lugar, num ambiente. Depende do ovo. Agora, se você tiver num ambiente que tiver um aspecto espiritual e colocar o ovo no sentido místico do paganismo, aí você participar nesse ambiente com essa finalidade, aí sim você está envolvido numa idolatria. Aí a igreja não deve, o cristão não deve participar. Está entendendo por que você tem que ter? Nós estamos entrando num aspecto de legalismo, não é questão de pode, não pode, é questão de discernir e usar da liberdade cristã. Como que você usa da liberdade cristã? Até que ponto você pode, e sem interferir na sua realidade espiritual com Deus. Tem uma coisa, pastor, que não tem a ver com Páscoa, mas tem a ver com alimento, por exemplo. Tem determinados alimentos que a marca deles é nome de um santo. Ou é Sim. nome de uma sereia, né, que é uma Maionese é Helmas. Helmas em inglês significa homens do inferno. Então tem vários alimentos que têm esses nomes que tem algum
aconteceu uma situação de fome, né? A pessoa quando morreu de fome, aí ela pega aquele negócio ali da maquiagem e come, que ela ganhou. Agora, se a gente, se eu puder comprar alguma coisa que não seja com esses nomes, com essas coisas, eu também faço. prefiro. A A Miriam falou ali antes, é só orar e comer. Não, eu não penso assim não. Não, olha só orar e comer, eu não falei de coisas que não existe o nome de diabo. Mas vamos fazer o seguinte. Eu falei de outro Eu não chocolate. falei que você falou sobre isso não. Você falou sobre o chocolate. Então, Ouve da mesma bastante. maneira que alguns chocolates, algumas marcas de chocolate, igual a Laca, por exemplo, a gente ouve-se falar aí que não é uma coisa bendita, né? Mas eu não sei, eu nunca vi nem quero ver. A Cacau Show, por exemplo, os donos vivem no ocultismo, fazem aquelas coisas lá do ocultismo, do satanismo, e eu não quero nem ver. Se a gente pudesse, Sim, entendi. Eu prefiro comprar de uma outra marca. Entendi. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse assunto para outra oportunidade, para a gente não perder aqui o foco da coisa, mas é um assunto que a gente pode trazer futuramente para trabalhar essa questão também, dentro desse aspecto aí. Vamos voltar aqui. Então, o aspecto da Páscoa hoje, ela é comercial. Então, nós não temos o sangue, não temos a cruz, a redenção. E a pergunta é, o comércio, preste atenção nessa pergunta, que ela é muito importante. O comércio distorceu ou ocupou um vazio já existente? Ocupou um vazio já existente. O que o comércio fez? Simplesmente ocupou. Ao longo do tempo, as pessoas foram perdendo a importância do significado da Páscoa, do ato, do sacrifício, de tudo aquilo que ela aponta, e o comércio simplesmente já está vazio mesmo, aproveitou e ocupou o vazio. Mesmo caso o Natal. Exatamente. Agora, erro dos extremos, que seria o legalismo, né? Não pode nada. Não pode nada. Eu falei com os irmãos aqui, conheço igreja que você não pode comer o ovo de chocolate. Não pode, vocês estão com o filho dele sim. Ainda vai propaganda no Facebook. Então, não pode nada. Quando os filhos desse Papai Noel no Facebook, eu estou vendo os filhos desses pessoal cristão que falaram desse que não podia nem olhar para o Papai Noel, quero parecer um primo. Outra coisa, Enfeitando os meninos, tudo botando no Facebook. proibição sem base bíblica. Proíbe, cria uma doutrina, uma proibição, mas não tem base bíblica para proibição. Aí se torna um legalismo. Esse é o extremo. Existem igrejas que são extremistas nesse sentido, são extremamente legalistas, né? Não é essa a nossa proposta e não é essa de fato a proposta do Evangelho, né? E tem o outro lado oposto também, extremos. Sempre você tem dois extremos, né? Um lado para o outro. E qual seria o outro extremo? Isso não tem nada. A superficialidade. Tudo pode. A superficialidade. Para tudo tem uma explicação plausível. Cristo fora do centro. Cristo fora do centro, né? E vamos ver qual que é a correção bíblica. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. 10. Pode ler para nós. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Isso é o erro. Pode continuar lendo. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés.
Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Mas Pode ler. tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não conhecemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra, e não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas num só dia. Bom, vamos pular para o 14 agora. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugi Fala do culto aos ídolos. da idolatria ou do culto aos ídolos, dependendo da versão. Falo como sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Falando de quê? Da ceia. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aí fala do exemplo de Israel. Vede Israel segundo a carne, os que comem do sacrifício do cordeiro não são porventura participantes do altar? Mas digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, o versículo 23 vai dizer o seguinte, versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, aonde que a Bíblia fala sobre a liberdade cristã? Devemos discernir o que realmente nos edifica, o que realmente nos convém como cristão. Não é simplesmente falar que você pode fazer qualquer coisa sem ter nenhum problema também relacionado a isso. Então, a Bíblia fala da gente usar a nossa liberdade com consciência, ter consciência da nossa liberdade, o porquê que eu faço, aonde a Bíblia me dá respaldo para eu fazer ou não. É essa que tem que ser a nossa posição, a consciência. Cristo é central na sua Páscoa? Você ensina a seus filhos redenção ou consumo? Essa é uma pergunta assim forte, né? Porque embora nós não temos que participar da festa da Páscoa, como nós já dizemos, não há nenhuma determinação para isso, mas é um momento propício para você usar como didática também, para mostrar e ensinar o real sentido e significado da Páscoa. Então é um momento de você ensinar os pais, por exemplo, aproveitar o momento para falar do real significado da Páscoa. A igreja aproveitar o momento, como nós estamos fazendo, para falar do real significado da Páscoa, para ensinar o real significado da Páscoa. Sua prática reflete o Evangelho ou a cultura? Então, o que nós definimos aqui, irmãos? Nós não podemos proibir nada sem base bíblica, mas também não podemos esvaziar o significado das coisas, e devemos recentralizar tudo em Cristo. Essa é a nossa proposta. A questão não é se o cristão celebra a Páscoa, mas se ele entende que ela já foi cumprida em Cristo.
Então esse é um ponto. A questão não é se o cristão celebra, mas se ele entende que ela já se cumpriu em Cristo. Qual é o sentido da Páscoa na vida do cristão? Então, sem Cristo, a Páscoa vira apenas cultura. Com Cristo, ela revela a redenção. E aqui nós finalizamos esse aspecto da Páscoa. Mas agora eu gostaria de passar, meus irmãos, para uma outra observação aqui, para a gente aproveitar o momento que nós estamos falando sobre esses desvios. Então, deixa eu abrir aqui para mim mostrar para os irmãos. Eu criei aqui um documento para nós reafirmarmos a nossa posição teológica à luz das Escrituras. Esse documento estabelece diretrizes bíblicas sobre a participação em festas judaicas e a interpretação do chamado Ano do Jubileu, visando proteger a Igreja de distorções teológicas contemporâneas. Festas judaicas. As festas do Antigo Testamento possuem caráter tipológico. Aí os irmãos abrem para mim Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 17. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 17. Quem quiser pode ler para nós. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Os judaizantes estavam acusando os cristãos gentios da não participação em algumas festas. E então aqui nós temos a afirmação apostólica de que essas festas do Antigo Testamento eram sombras que apontavam para a realidade. Hoje nós estamos na realidade. E que ninguém pode julgar o outro porque não participa mais dessas sombras, porque nós estamos na realidade. A igreja, portanto, não está obrigada à observância dessas festas, podendo utilizá-las apenas como recurso pedagógico, ou seja, como eu disse aqui, você pode usar a questão do contexto da festa para falar sobre a importância, o significado, ensinar sobre o assunto, trazer o aspecto profético das festas, tudo isso aí que aponta para Cristo, para cumprimento em Cristo. A igreja pode usar isso como aspecto didático, pedagógico, né? Participação no contexto familiar é permitida, eu já disse isso aqui antes, né? Desde que não haja adesão teológica, não haja prática devocional e não substitua a ceia do Senhor, aqui exclusivamente a festa da Páscoa. Esse aspecto aqui desse ponto, exclusivamente a festa da Páscoa. No contexto família, você está lá, eu já expliquei isso aqui, desde que não haja adesão espiritual, adesão teológica e não substitua a ceia do Senhor. Cristo é a nossa Páscoa, nós já lemos isso, né? A celebração judaica foi cumprida e não deve ser restaurada como prática espiritual da igreja. E aí nós entramos numa sessão que é o ano do jubileu, que é muito falado nos nossos dias. O jubileu levítico de capítulo 25 era uma instituição civil de Israel ligada à terra e à organização tribal. Não foi estabelecido como prática universal nem contínua. No Novo Testamento se cumpriu essa
festa do jubileu, em certo aspecto, profeticamente, lá no milênio, terá cumprimentos de tudo no milênio. Mas ela tem o cumprimento em Cristo. A sombra se cumpre em Cristo. E isso fica claro quando nós abrimos Lucas capítulo 4, os irmãos podem ler. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Prestar atenção nesse ponto, porque quando Jesus lê isso, ele está dizendo o seguinte: O ano do jubileu se cumpriu, o ano do jubileu se cumpriu em mim, eu vim para libertar. Olha que coisa tremenda, irmãos, olha que profundidade do significado daquilo que era sombra, agora na realidade em Cristo. Então, quais são os erros comuns atuais? Atribuir bênçãos específicas a um determinado ano, tratar como ciclos como espiritualmente determinantes, promover expectativa de prosperidade baseada em calendários, porque tudo isso está relacionado a um tempo de um calendário judaico específico que deveria acontecer isso. No ano de jubileu, as pessoas tinham que ser livres, perdão, restauração, é tudo restaurado no ano do jubileu. O erro hoje é não entender que isso se cumpre em Cristo e nós não estamos mais, como Paulo falou sobre a Páscoa, a nossa Páscoa está em Cristo todo dia e nós não dependemos de um calendário para que a bênção chegue a nós, para que as coisas aconteçam. Nós não estamos mais presos a um calendário, nós estamos no dia aceitável. O dia aceitável. Promover expectativa de prosperidade, já falei. Agora, essas práticas configuram, aqui que entra o problema, irmão, retorno à lógica da antiga aliança. Retorno à lógica da antiga aliança, não mais à lógica da nova aliança. Então agora eu dependo de um calendário, vocês estão entendendo? Qual é a lógica da antiga aliança? Você dependia de um dia, você dependia de um sábado, você dependia de tantos anos, você dependia de um calendário. Essa é a lógica da antiga aliança. Na lógica da nova aliança, nós não dependemos nem de um dia do sábado para descansar, porque o nosso descanso está em Cristo. Tudo se cumpre em Cristo. Estão entendendo aqui? Vamos lá. Então, o retorno à lógica da antiga aliança. Isso é um problema? É. Mas não tão grave. A gravidade vem agora. Dependência de calendário. A dependência do calendário. Agora eu quero que os irmãos abram para nós Gálatas capítulo 4. Qual versículo? Vamos ler o primeiro versículo aí. Eu não coloquei o versículo aqui, eu não estou lembrando qual que é, mas... Gálatas. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do céu, ainda que seja o Senhor de tudo. Pode continuar lendo. Mas está debaixo de tutores e curadores até que há o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que estejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e nos darias. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, porque de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre da promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 conceitos. Um no monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, Esther, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Amém. Então, o que nós temos aí nesse capítulo 4? Paulo está tratando com a igreja do perigo da judaização da igreja. Alguns judeus que não compreendiam muito bem queriam excluir alguns cristãos se não participasse das festas. Na questão do Gálatas, por exemplo, a ideia da circuncisão era muito forte. Você tinha que circuncidar, era obrigado a circuncidar, e eles colocavam isso numa situação de obrigatoriedade, algo que estava relacionado à antiga aliança. Paulo vai falar da seriedade que é isso, e ele vai mostrar no capítulo 4 da liberdade. Nós não somos filhos da Agar, nós somos filhos da promessa, então nós somos livres. Esse é o contexto. E a carta aos Gálatas, os irmãos vão perceber
que a carta aos Gálatas chega ao ponto de Paulo falar em determinado capítulo: vós que justificais pelas obras da lei da graça tendes caído. Então a judaização tem seus aspectos perigosos. Em algum ponto ela vai infiltrando até depois substituir a centralidade em Cristo que o Evangelho traz. A distorção da suficiência em Cristo. Então, o que isso traz? Distorção da suficiência em Cristo. Qual que é a suficiência em Cristo? Então, dentro do contexto, nós estamos falando de jubileu, o ano aceitável do Senhor, nós já estamos nele. Desde quando aceitamos a Cristo, nós estamos dentro do ano aceitável do Senhor, estamos direitos, temos direitos assim, por Cristo, pelos méritos de Cristo, receber as bênçãos. Independente de calendário. É isso? Eu acho que não cabe aqui nesse assunto, não. Mas, e acho que cabe resolver. Sobre o sábado, sobre o guardar do sábado. Porque Jesus, né, a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, não tem mais a história do jubileu, não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem mais sacrifício de animais e tal. Mas e o guardar no sábado? Que eu sei que na Bíblia até tem passagens falando que Jesus é o nosso sábado. Sim. Né? Mas acontece que guardar o sábado está lá entre os 10 mandamentos que Deus escreveu e entregou à mão de Moisés. Para Moisés. Então, por que eu não entendo, não consigo entender? Por que somente esse mandamento foi abolido? Na verdade, assim, esse assunto do sábado, se a gente for entrar nele agora, nós vamos ter que estender mais do que... Está dentro do que o senhor acabou de ler um versículo, acho que em Colossenses ele fala... o Colossenses fala dos dias de sábado e tal. Que é também sombra do... A ideia do jubileu é a mesma coisa. Pois é, mas só que um simples versículo não resolve essa Exatamente. situação, porque ele foi É por isso, mas dos 10 mandamentos. é por isso que eu estou falando que não é um assunto para a gente entrar agora, que ele depende de um culto para a gente tratar só desse assunto do sábado. Vou fazer, porque senão a gente não vai conseguir. Porque não é uma coisa séria. Sim, e aí nós vamos entrar bem detalhado como é que isso foi tratado na igreja do primeiro século, como é que isso foi tratado depois e como é que isso é tratado hoje. Depois nós vamos tratar. Isso. Nós vamos entrar, mas aí já depende de uma aula só para isso, irmãos. Então, assim, mas é bom essa colocação, porque a gente já vai preparando para uma próximo estudo, né? Inclusive, qualquer coisa que os irmãos queiram saber, depois manda para o meu privado, a gente vai procurar depois ir trazendo algumas informações. Eu, por exemplo, eu gosto muito da reunião de quarta-feira, porque a reunião de quarta-feira eu vou percebendo a compreensão dos irmãos e o que a gente precisa trazer para a igreja. Até onde os irmãos precisam entender alguma coisa. Então, essa reunião é uma bênção, como de fato, mas para mim, que sou pastor, ela vai me dando uma percepção. Isso eu acho que não perceber nisso também. Que a igreja precisa de ser instruída. Eu só acho que a gente não ama isso também, não. Não, eu sei que vocês amam isso. Eu estou falando a importância disso para mim. Então, se vocês... pastor, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Aí nós vamos procurar trazer uma explicação, estudar sobre o assunto, tá? Então, sobre o sábado é um assunto que a gente tem que tratar. Então, vamos lá. A classificação: uso de símbolo aceitável. Uso como prática, uso de símbolo aceitável. Por exemplo, dependendo do símbolo, se você está usando um símbolo de forma didática, para você ensinar, é um símbolo didático, então é aceitável. Que símbolo? Vamos supor, a pessoa traz aqui uma réplica da Arca da Aliança para trazer para a igreja o estudo sobre a Arca da Aliança. Isso é aceitável. Agora, se eu colocar na presença da Arca
Mandar as pessoas ir lá tocar. Um aspecto espiritual, aí já é complicado, entendeu? Aí já não é aceitável. Então a gente tem que ter o equilíbrio para tratar as coisas. Os apóstolos trabalharam isso, foi muito mais difícil para eles trabalhar isso na igreja do primeiro século, por quê? Eles estavam em transição, você tinha uma cultura judaica, judeus se convertendo e gentios se convertendo. Eles precisaram fazer isso com bastante equilíbrio. Paulo fez isso com bastante equilíbrio para colocar as coisas no devido lugar, Cristo na centralidade de todas as coisas. Então a gente tem que entender o que é aceitável e o que não é aceitável. Então esse documento traz isso. O que é aceitável? O símbolo dependendo do seu objetivo. Uso como prática espiritual inaceitável, uso como fonte de bênção, que eu disse, uso como fonte de bênção, ou seja, você precisa disso para ser abençoado. Aí nós voltamos ao aspecto do jubileu. Você precisa do jubileu para você ser abençoado. Isso é judaização. Nós precisamos de Cristo. O nosso jubileu é Cristo. Agora, a diretriz final. A igreja deve afirmar: Cristo é o cumprimento pleno. Cristo é o cumprimento pleno. Graça não está condicionada a ciclos. Nenhum calendário define a ação de Deus, nem o guardar o sábado. Depois nós vamos entrar nisso aí. É o mandamento. Como é que nós vamos lidar com isso?